Já chegou mais um amigo, hein? Henrique sempre acompanhando aí. Boa noite. Valeu, Henrique. Obrigado, cara. Já vamos aceitar aqui a solicitação do Dr. Zanuto, hein? Coxa e suas delícias. Fala, Politão, você tá bom? Olha só que galã. Bonito, né? Eu sei Olá, que você ficou meio impressionado, ao vivo assim é mais bonito, né? tudo bem? Tudo e você, cara, tudo jóia? Eu tô sempre bem. É, eu também, cara, graças a Deus, tá tudo certinho, cara. Deixa eu E já as chamar. coisas aí? Eu já vou chamar o Gustavo, peraí. Ele já tá Tá aqui. bom, fica à vontade, cara, relaxa. Deixa eu chamar o lobo dourado da SEGA aqui. É, os caras são chique, cara, é outro papo, é outro nível. Cadê? Vamos lá, convidar, cadê? Vamos ver se ele aceita, né? Tem que aceitar, senão não rola. Ele tá nervoso. Tá nervoso? Será? Tá nada. Tá Passa nervoso. por coisa muito pior, cara, pode ter certeza. Cadê, Gustavo? Cadê você? Cadê o Gustavo? É, Gustavo, tô chamando nossa, ele cara, aqui. relaxa. Faz tempo que eu não participo de live, cara. No começo da pandemia, putz, eu fui em várias, participei de um monte de coisa. Mas depois fui dando aquela pausa e voltei a trabalhar. Faz um ano, cara, que eu não participo de uma live. Faz um tempinho. Ah, então já vai reestrear com chave de ouro. É, falar um pouquinho de só diversão, né, cara? Pô, só fico falando de comida, cara, o tempo todo. Comida, exercício, treino. Eu Vou fico vendo mudar um seus pouco, né? posts, dava fome, dá vontade de comer. Pior que é, viu, cara? O bom é que pelo menos tem uns videogame aí que faz o cara gastar caloria, né? Isso é bom, pelo menos, né? É, então, eu já tava estudando sobre isso. Uma pena que eu fui abrir uma garrafa de água com gás agora, explodiu tudo, e aí molhou toda a minha Putz, cola. que beleza! Aí vocês vão ter que me ajudar. Borrou tudo, babou tudo. Puta merda. Cadê o É, Gustavo? faz parte. Ô, Gustavo, acho que ele tá com medo. Não, que isso, tá. Tá pegando, rapaz. Deve Eu estar tô... saindo de alguma cirurgia. Ele já tava aqui, me chama, não sei mexer nisso. Ó, o Lobo Dourado não tá conseguindo participar, vamos ver. Vou tentar de novo aqui. Peraí, vamos convidar. Vamos ver se agora vai. É, dei risada agora. Tudo bem? Tá Eu tô tudo bem? bem, cara. Eu tô te ouvindo bem. Olha lá, eu tô te chamando, Gustavo. Ô, Gustavo. Ele tá aqui, cadê o convite? Tô te chamando. Mas fala que ele pode pedir pra participar também, que nem eu fiz com você. É. Pede pra você entrar, ô, Gustavo. É, mas fica mais fácil. Nossa, bastante gente hoje, hein? Olha só que legal. A audiência do É, Dr. Luta é grande, hein? tem uma galerinha, cara. É meus pacientes querendo que eu falo de comida, puxar as orelhas deles, a gente dá umas puxadinhas. É hora da Vi que a bronca. Rose entrou aí, gente boa demais. Ó, o Tuto, outro ortopedista, amigão meu. A galera aí. E aí, Gustavo? Marchão. Gustavo, vê se você consegue pedir pra entrar na live, cara. Eu tô te chamando, mandando os convites aqui. Fala, Rosi. Vamos aproveitar então, enquanto o Gustavo não se apresenta, não chega. Vamos lá. PhD, doutor, mestre. Que mais que falta? Não falta mais nada, não tem mais nada além disso, né? Cara, eu fiz uma formação acadêmica legal, né, cara? Assim, ao longo da carreira, né, Polit, eu sempre estudei bastante, sabe? Então eu acabei, né, desde de molecão, assim, cara, sempre quis, sabe, estudar, fazer as coisas. Ó, o pessoal com saudade de levar bronca. E aí eu, cara,
me formei, né? Fiz educação física primeiro, depois eu fui fazer a faculdade de nutrição. E aí fiz, cara, mestrado, fiz doutorado, eu passei 9 anos na USP, né, cara? E estudando, trabalhei bastante lá eu fiz no Instituto de Ciências Biomédicas, né? Então eu trabalhei no setor de endocrinologia, de fisiologia humana. E aí minha área de pesquisa toda foi essa, cara. Eu trabalhei muitos anos com principalmente sinalização insulínica. Eu sou de um laboratório que trabalhava, né, com toda essa parte mais molecular e intracelular relacionado principalmente à insulina. E isso tem tudo a ver com a parte metabólica em si, né? Afinal, toda a parte metabólica depende de hormônios, e aí uma coisa mexe com a outra, né? Você altera um fator aqui, um hormônio mexe ali, e a gente sempre foi trabalhando essa integração, cara. Então já faz bastante tempo, né, que eu trabalho com isso. Pra você ter uma ideia, eu entrei na primeira graduação com 17 anos, né, cara? E até então, putz, a gente veio estudando. Eu tô mais ou menos há mais de 20 anos na área, cara, trabalhando com a galera, né? Gosto muito do que eu faço, então já faz um tempinho, cara. Já estamos na área há um tempo. Agora, a formação é em fisiologia ou a fisiologia é uma especialização de algum outro curso? A fisiologia ela é uma disciplina básica de todas as ciências da saúde, tá? Então, o que que a fisiologia estuda? Basicamente, fisiologia é o estudo do funcionamento dos sistemas do corpo. Então, o que que um fisiologista faz? Ele vai estudar basicamente como o corpo funciona. Aê! Fala, Gustavo, aí, entrou. Me ouvindo direitinho? Especialização de algum outro curso. Agora sim, né? Então, assim, Legal. Cara, eu só consegui entrar agora pelo celular. Fiz o setup aqui todo do notebook, mas não teve jeito. Tive que entrar pelo celular mesmo. eu também estou de celular, Gustavo, fica tranquilo, tá tudo É, certo. de Ó, repente é então, para quem chegou agora, a gente tem do lado o Dr. Ricardo Zanuto, que é, vou ver de novo aqui, ó, PhD, doutor e mestre em fisiologia, e a gente tem do outro lado nosso amigo Gustavo Ramos, que é ortopedista pediátrico, já já vou terminar de explicar por que eu chamei os dois. Zanuto, doutor, termina de explicar o teu raciocínio aí para a galera não perder o fio da meada. Mas foi isso, cara. Aí, puta, comecei a trabalhar, né, cara, com essa parte mais clínica mesmo. E tô até hoje, Politi, trabalhando com isso, gosto demais, né, do que eu faço. Eu tenho dois filhos também, um de 24, um de 21, que já estão no internato, eles se formam em medicina o ano que vem também, os dois, o Lucas e o Henrique. E a gente tem uma clínica bem legal aqui em Santo André, né? E aí eu trabalho com essa parte esportiva, com a parte clínica mesmo, né, da obesidade, emagrecimento. E aí a gente atende uma galera no Brasil todo, cara. E quando entrou a pandemia, houve uma resolução que liberou, né, esses atendimentos online. Então hoje a gente atende gente, pô, cara, até na Moldávia eu já atendi, não é brincadeira. Então, vamos trabalhando, né, cara? Faz muitos anos que a gente trabalha com isso. A gente não pode dizer que a pandemia foi boa para ninguém, pelo contrário, né? A pandemia Sim. foi péssimo para o mundo. Sim. Mas ela trouxe coisas que hoje, assim, não vai voltar mais ao que era antes. Por exemplo, atendimento online, né? A telemedicina, muita gente trabalhando de home office. Então, acho que isso veio agregar mais ao trabalho dos profissionais da tua área, né? Que Ah, com certeza veio. ele consegue falar contigo e consegue resolver o problema, consegue ter uma consulta, né? Com certeza, cara. É assim, o atendimento online a gente tem muita perda, né, de certa forma, porque pelo menos, eu sou um cara que eu gosto muito de interagir com o paciente, com o cliente. A gente faz avaliações mais específicas na clínica, né, mas o online ele permite que a gente consegue, né, atender, como você falou, o maior número de pessoas em qualquer lugar. E aí a gente adapta todos os protocolos para isso, né? Então a gente faz uma adaptação e, cara, toca o pau, dá certo do mesmo jeito e vida que segue, né, cara? Doutor Gustavo Ramos, fala um pouquinho de você para a gente, doutor Gustavo. Bom, eu sou paraibano. Eu vim aqui para São Paulo tem mais ou menos uns 12 anos para justamente fazer minha residência médica em ortopedia. Acabei ficando por aqui. Eu sou formado em ortopedia e pediatria pela Santa Casa e hoje em dia eu atuo em vários hospitais aqui e sou preceptor da ortopedia pediátrica do Hospital Vila Penteado. E é isso. Estamos aqui. Meus filhos já são todos paulistanos e eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não tem jeito. Agora, assim, para quem está assistindo, o que tem a ver doutor Ricardo? Doutor Ricardo, outro dia me deu uma bronca. Olha,
é doutor, porque eu sou formado e tal, bronca no bom sentido da brincadeira, né? E tem o doutor Gustavo Ramos. Ambos, né? Eu sou mais pro lado mercadológico, mas ambos são colecionadores de jogos, de videogame, né? Que acho que todo mundo tem aquela coisa, o cara que joga videogame vive numa caverna, o cara não sai, ou o cara é aquele tiozão barbudo que só fica jogando o dia inteiro. E acho que não é isso, né? Você vê, o Gustavo tem uma baita coleção atrás, né? O Dr. Zanuto também tem uma baita coleção legal. E aí eu queria para começar perguntando assim, como é que dá para conciliar vida, família, filhos, o colecionismo, os jogos? Como é que vocês conseguem arrumar tempo para tudo e dormir também e continuar os estudos, né? Porque na medicina nunca para. É o Gustavo, né? Agora, vai lá, Gustavo, manda ver. Esse é o grande X da questão, né? Acho que quem coleciona, quem dedica muito tempo para isso, acaba esbarrando em algumas limitações. Acho que a limitação do tempo é uma das principais. Eu trabalho muito, você sabe, Marcos, a gente mal consegue se encontrar, né? Praticamente eu dou muito plantão e, enfim, acho que pouquinho tempo que sobra tem que conciliar, né? A prioridade certamente é da minha família, mas, assim, o que facilita de alguma forma talvez seja as redes sociais, né? O Instagram, principalmente o WhatsApp, a gente consegue se comunicar e basicamente fazer os negócios pelo WhatsApp, acompanhar, tentar fazer alguma troca, alguma compra e fui montando, né? Fui montando aqui a minha máquina do tempo. Mas É tá dando difícil. para jogar ou não? Só colecionar por enquanto. Como? Tá dando para jogar ou você tá conseguindo colecionar? Tô conseguindo colecionar. Jogar deixa um pouquinho de lado por enquanto. Isso, eu tenho 3 filhos, né? O mais novo tá agora com 1 ano e 4 meses. Então, assim, ele demanda muito tempo, muita atenção e nada mais justo, mas um pouquinho quando ele dorme assim, põe no berço, já corro ali para minha televisão, jogo uns 10, 15 minutinhos que dá, né? Já vale a pena, já é uma viagem no tempo para mim. E o meu objetivo é esse, nem tanto jogar, mas o que eu sinto, né? Sensações que o colecionismo e esses jogos antigos me trazem. 15 minutos por dia já é uma dose boa para mim. Já dá para dar uma desopilada, né? Uma dose homeopática, vamos dizer assim. Doutor Zanuto, está dando para colecionar só? Está dando para jogar? Ou É, eu posso dar as palavras do Gustavo, a minha. Coincidentemente, também tenho 3 filhos, né? Embora eu tenha 2 marmanjão, eu tenho uma pequenininha de 6 anos também, né? E assim, o colecionismo, cara, pouca gente sabe que eu coleciono, né? Videogames. Eu tenho até alguns pacientes que às vezes a gente conversa, cara, caramba, Zanuto, mas você coleciona, né? Eu falo, eu coleciono, né? E para mim, acho que é igual o Gustavo, remete muito à questão da infância, né? Embora eu fiquei um bom tempo sem colecionar, eu já coleciono há mais de 20 anos. Eu comecei mais ou menos lá em 2000, né? Eu acho que sempre rola aquela... um resgate mesmo, né? É o que a gente costuma falar, né? Você não consegue ter quando você é menino e depois que você consegue, né, atingir um status social, de repente você fala, putz, agora eu quero ter aquele negócio que eu nunca tive. E é um negócio sem fim, né? Praticamente, porque você tem um mercado assim extenso pra caramba e você tem os nichos específicos. Particularmente, vocês sabem, eu sou, poxa, apaixonado pelo Master System, porque foi o videogame que marcou a minha infância, né? Não foi o meu primeiro, mas foi, na verdade, o Master foi meu segundo videogame, né? O segundo que eu tive, porque primeiro foi um Dactar, né? Eu queria um Atari, mas você sabe como que é, naquela época o Dactar era o paralelo chique, né? E os pais da gente pouco distinguia videogame, eles queriam que tinha mais jogos para você parar de encher o saco deles. E aí eu lembro que meu pai comprou um Dactar com uma fita de 4 jogos, né? E tá E bom. a gente brincou. Eu duro que eu tinha Decathlon, cara. Decathlon, você sabe, meu controle durou acho que uma semana. É só aqui, né? Ó. Pá, 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 pá. Acho que durou uma semana quebrando. Meu pai falou, não vou dar outro. E não deu, né, cara? E eu fiquei com o videogame frustrado. E depois eu fui pro Master System, né? Foi quando então eu ganhei o Master System com 2 jogos, que era o Double Dragon, né, cara? Putz, tinha um fliperama perto da escola e ganhei esse joguinho. Então, pra mim, cara, a gente não distinguia, né, o que era a máquina de flipper e o que tava no Master. Você reunia a molecada em casa e ficava jogando assim horas e horas e horas.
E depois eu tive o Fantasy Zone 2, que foi um jogo também que eu gostei demais, né? E, poxa, me apaixonei pra caramba. Então eu tenho um spoiler que vem muito lá de trás, né? E aí, cara, conforme as coisas foram andando, fui conhecendo bastante gente, fui colecionando bem até uns 2005, mais ou menos, só que aí a grana apertou. Então eu tinha uma coleção bem grande, assim, eu tinha muito aparelho raro hoje, né? Tinha Jaguar CD, umas coisas bem chatinhas até de achar. E eu sempre fui fresco, né? De colecionar sempre com caixa, com manual, aquela coisa toda. Aí lá para 2005 eu me apertei de grana, que foi a época que eu estava fazendo mestrado, doutorado, tinha que estudar outras prioridades. E eu parei por um tempo, né? E voltei mais forte. Aí lá para 2019, 20, né? E aí comecei a, novamente, pô, catalogar, alinhar as coisas, né? E hoje eu acho que eu tô igual o Gustavo, né? Eu vejo, dá pra ver ali atrás, é que eu não tô na minha salinha aqui de game, mas dá pra ver que ele é um cara super cuidadoso com as fitinhas e eu tenho o mesmo barato, tipo, pô, de limpar, de arrumar, de catalogar, de cuidar. Eu sou meio apaixonado aí pelas variações, como você sabe. Então a gente fica louco por variação, fica procurando. Agora, jogar, cara, eu jogo pouco também, né? Eu acabo tendo pouco tempo, né? Então, geralmente quando eu jogo mais de sábado de manhã ou do domingo de manhã, que a galera tá deitada, eu vou lá pro quarto, né? Fico brincando um pouquinho. Mas eu gostaria de ter mais tempo, sim, cara, de brincar, de bagunçar. Hoje eu acho que eu sou mais colecionador do que jogador, sem dúvidas, cara. Apesar de ambos estarem na parte médica, na parte física, né? Se a gente fosse entrar para discutir a questão psicológica da coisa, talvez fosse mais ideal a gente também chamar alguém, algum especialista da área. Então, vamos tentar partir para a parte física da coisa, né? Acho que a diferença, a grande diferença de quando a gente era moleque, adolescente e jogava ou brincava, você jogava ali um pouco, mas você tinha os outros afazeres, era só ali na TV, às vezes era uma televisão só para todo mundo da casa, então ainda tinha aquela coisa, não vai jogar muito que estraga a TV, então acho que muita gente foi limitada de jogar muito quando era pequeno e voltou a jogar agora, ou seja, era menos tempo em frente à televisão, e a molecada ia pra rua, brincava, jogava, empinava pipa, não era todo mundo que tinha videogame, você tinha às vezes o vizinho que tinha um, ou você ganhava um mais baratinho, só tinha poucos jogos, ou não tinha recurso, enfim. Hoje não, hoje é o contrário, né? Hoje você joga no celular, no tablet, as casas têm duas, três, quatro TVs, as pessoas jogam no notebook, ou seja, a turma, não digo que está só no sedentarismo, mas boa parte está no sedentarismo, né? Olhando para o lado de vocês, que são da parte médica, o doutor Zanotto aí, que é especialista na área, o doutor Gustavo, que é pediatra, eu queria que vocês me ponderassem isso, assim, mais tempo no videogame, menos saúde física, menos atividade, mais sedentarismo. Se vocês pudessem falar um pouquinho na área de cada um de vocês aí, como é que isso reflete, não vou colocar vício porque é uma coisa muito pesada, mas assim, o excesso da jogatina, né, de não praticar um esporte em detrimento de ficar jogando videogame. Acho que isso já vem sendo monitorado há um bom tempo, né? Já se tem estudos desde muito tempo do impacto, né? Do excesso de telas, de jogos eletrônicos. Mas houve uma intensificação nos últimos anos, né? A gente está saindo não, a gente está numa pandemia e nesses últimos 2 anos a gente basicamente viveu na frente da tela, né? As crianças, então, elas sofreram muito o impacto disso. Então, assim, eles precisam socializar, eles precisam do contato com outras crianças, né? E elas foram restringidas basicamente a estar em casa, sequer puderam frequentar ambiente escolar, tudo ficou online, aulas online, atividades online, e lógico, na hora da diversão estava lá, você unicamente seguia na frente de outras telas. Na minha prática atual, eu tenho atendido muitas crianças com quadros de dorsalgia, lombalgia e algumas tendinites também. E quando a gente vai pesquisar quais são os motivos, basicamente é o uso de telas, né? Hoje em dia, eu acho que o jogo eletrônico para essas novas gerações acaba ficando mais entre celulares, tablets, né?
o console, o joystick, que inclusive hoje em dia é muito mais ergonômico do que na nossa época, né? Você vê o controle do PlayStation, o controle do Xbox, ele encaixa na mão. Existe uma ergonomia muito boa nele. Mas aqueles quadradinhos do Master System, quem nunca teve calo aí no dedo de manusear, né? Mas hoje em dia basicamente não é tanto o joystick, são mais as telas. Então você vê muitos problemas cervical, muitos problemas de lombar pelo uso por longos períodos, né? Basicamente, assim, na parte ortopédica, esse é o impacto que eu vejo. São as doenças, basicamente, da má postura e dos esforços de repetição. E os jogos em dia, hoje são muito frenéticos, né? Eu tento acompanhar meu filho no Fortnite, eu acho aquilo quase impossível de acompanhar, eu não estou no mesmo ritmo. E, na verdade, eles manuseiam com muita destreza. Isso, por um lado, é bom, favorece a atenção, favorece desenvolver outras características, mas realmente, fisicamente, o impacto é grande nas articulações, tendões e na postura como um todo. Doutor Zanuto. Cara, o que a gente vê, né, hoje, que a gente percebe muito, né? Não sei se vocês sabem disso, mas, enfim, né? Em 2019, se eu não me engano, a própria Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela classificou, né, o vício em videogame como uma patologia, né? Hoje ela é listada até no rol como uma doença, né, por incrível que pareça. Então, essa questão do vício no videogame, ela existe. Eu também não gosto da palavra vício, tem várias vertentes de pesquisadores que também não gostam, porque quando você fala vício, você subentende que é ruim, mas tem um lado positivo também, né? Tem um lado positivo. O problema é que o videogame, isso eu acredito, principalmente nos tempos atuais, ele é muito sedutor, principalmente porque as empresas aprenderam a usar, né, os sistemas, os mecanismos mesmo, os fisiológicos que a gente tem de recompensa, de vício, muito bem. E aí pega essas crianças desprevenidas, cara, e a coisa desanda, né? Porque assim, como que o cérebro da gente funciona? Como que ele responde a esses estímulos, né? As conexões neurais, elas sempre dependem de neurotransmissores. É como se fossem, né, moléculazinhas que conversam, fazem os neurônios um conversar com o outro, né? E assim, a gente tem vários neurotransmissores. Então você tem lá a dopamina, você tem endorfina, você tem serotonina, noradrenalina, GABA, você tem um monte, tá? 3 deles são aqueles mais importantes, vamos falar assim. Não são só importantes, são os principais, né? Relacionados a essa questão até do vício do jogo, que é a própria serotonina, né? A serotonina ela é um neurotransmissor que é muito relacionado às nossas emoções. Então, assim, né, aquele negócio de você estar alegre ou você estar triste, de você estar mais ou menos ansioso, irritado, agressivo, sabe? Ela que dá uma equilibrada na gente. Um outro bem importante nesse contexto é a própria noradrenalina, né? A gente fala muito da adrenalina, tem a noradrenalina, que também é uma amina, que ela dá muito assim pra gente, sabe, gás, energia, ela é responsável pela concentração, pela nossa memória, né? Então você tem ela responsável por isso, e você tem a dopamina, que ela é mais responsável, é o centro do nosso prazer, é aquele neurotransmissor que está relacionado diretamente com a busca da emoção, e é aquele neurotransmissor que faz a gente, sabe, correr atrás dos objetivos que a gente tem. E assim, não é que cada neurotransmissor regula especificamente uma área do cérebro. Eles vão trabalhando juntos, tá? Eles sempre vão trabalhando juntos. E cada indivíduo, ele tem como se fosse um... Eu gosto de uma analogia de um professor meu, quando dava aula de neuro, ele usava, né? Ele comparava muito com o equalizador de um rádio antigo, né? Então, sabe quando você pega... Lembra aqueles rádios antigos que você colocava no carro? Né? E aí você colocava ele e comprava aquele equalizador embaixo para aumentar as bandas, né? Deixar mais agudo, mais grave. Então, todos nós temos basicamente um equalizadorzinho. E esses neurotransmissores, eles vão, né? Cada um tem o seu normal. Só que eles reagem a estímulos externos, né? Eles reagem a estímulos externos. Então, de repente, poxa, você tem uma situação que você fica triste. Você vai ter uma alteração dessa concentração de serotonina, vai mexer na noradrenalina, a dopamina vai mexer também. Então, esses caras, dependendo do estímulo externo, eles vão mudando
essa oscilação que eles têm, tá? Então, esses neurotransmissores, eles têm essa capacidade de ajuste aí conforme o estímulo que é colocado. E qual que é o problema do excesso do videogame? O nosso cérebro, ele gosta muito de recompensa de curto prazo, né? O cérebro da gente, ele não consegue distinguir, é assim, eu vou ter que, sei lá, né, para eu poder jogar videogame, eu vou ter que lavar a louça, eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que fazer lição, para depois eu ser recompensado com o jogo. Não, ele quer coisa curta. Quantas vezes você vai lá e come uma tranqueira, você acaba de comer daquele tesão, literalmente, você fala, nossa, ai que delícia. E aí depois você, na sequência, né, na sequência, você vai lá e se arrepende. Você fala, puta merda, né? Por que eu fiz isso? Né? E aí passa um tempo depois, no outro dia você está fazendo a mesma coisa. E qual que é o problema do excedente dos jogos? É que os jogos, cara, como eles trabalham, né, muito com essa questão de busca de emoção, centro de prazer, eles mexem muito com a dopamina, né? Esse é o grande problema. Então, toda vez que você tem liberação de dopamina, você tem uma situação que você sim pode viciar. E o que eu acho que ocorre muito com a indústria mais moderna, principalmente, é exatamente os jogos com essas recompensazinhas, né? Então, por exemplo, você pega um FIFA da vida que existe hoje lá no Play. Esse ano parece que mudaram, meus moleques estavam jogando, falou, pô, pai, mudou o esquema e tal. Mas, pô, tinha um esquema lá que você paga uma grana, abre um pacotinho e vem o jogador X, né? Poxa, se vê o jogador que você quer, você fica feliz. Se não vem, cara, você fica pé da vida, mas você já gastou dinheiro, não tem como. Então você vê que naquele pacotinho ele sempre coloca uma coisa bem legal e coloca umas tranqueiras. Só que nisso você vai gastando dinheiro. Você gasta dinheiro, você vai colocando dinheiro em cima disso. Então o grande problema que eu vejo hoje, principalmente, é que, sim, existem muitas crianças viciadas mesmo em jogos, principalmente aquelas que já têm traços, cara, de algumas desordens de origem psíquica. Então, assim, você pega crianças que têm um traço de ser mais depressivo, né, de não se relacionar muito bem. Ele se enfia no jogo, cara, e como no jogo ele acaba tendo a recompensa porque ele é o MVP de tal partida, ele faz melhor isso do que o outro, ele se sente num universo diferente, é muito difícil de tirar, né? E aí qual que é o problema? A criança fica ali, sentada, ela fica horas, cara. Existem vários relatos na literatura de molecada jogar assim, 12 horas, 14 horas, do pai pôr para dormir, ele tá jogando. E assim, cara, sedentarismo, vem esses vícios posturais todos que o Hugo falou, e obesidade, né? A gente vive hoje uma pandemia de obesidade, enfim, eu falo que é uma guerra que a gente sempre perde, porque a criança deixa de jogar, né, de brincar na rua, ela deixa de participar das situações mais afetivas, com a família e tudo mais, e fica muito tempo na tela. Então, o que é importante né, em relação a essa questão da saúde? O videogame, cara, ele é importante na formação, enfim, só estou falando mal, né, mas tem muita coisa positiva, mas eu acho que todo pai, principalmente quando a gente fala da criança, ele tem que entender qual a motivação que leva a criança a jogar e a frequência desse jogo. Se essas duas variáveis tiverem controle, tem muito mais coisa positiva do que negativa. Mas o grande impacto que dá mesmo é o sedentarismo. O sedentarismo hoje é cronificado no mundo inteiro, né? A gente realmente se perde muito tempo aqui na tela, né? Muito tempo, mas muito tempo. E aí essa molecada não se mexe, então é peso pra caramba, né? Então que a gente recebe muito paciente obeso, muita criança obesa. Lá na clínica, a minha irmã, né, a Kelly, ela é nutricionista, ela cuida mais dessa parte, né, pediátrica, ela faz toda essa parte mais infantil, mas a gente tem muito, cara, e o perfil é parecidíssimo. A maioria são crianças que são extremamente viciadas em jogos. Então, eu acho que tem mesmo, cara, a gente tem que ficar ligado com isso, sabe? Tentar buscar esses sinais aí para não deixar a coisa agravar, porque viciam. Eu vou te fazer uma pergunta para depois bater a bola para o Gustavo para fazer Claro. uma ligação de uma coisa com a outra. Antes da gente fazer a live, né, a gente sempre está conversando, você tinha me passado uma relação de artigos sobre Estudos. games, né? E você tinha comentado assim que todo mundo, né? Milhões de pessoas do mundo têm diabetes e milhões de pessoas do mundo jogam videogame. Só que o número de artigos de diabetes são milhares e de videogame deve ser algumas centenas. Por que não é mais estudado isso, assim, já que milhões de pessoas jogam, é um mercado consumidor?
dá dinheiro, traz problema de saúde, traz benefício na saúde. Por que de repente o videogame é meio o primo pobre, assim, ninguém dá muita atenção, não é dada a devida atenção, digamos assim? É assim, se você levar em conta o número, tem a última pesquisa mais recente, a do Gamer Brasil, que se eu não me engano, a mais recente foi de 2020, eles não publicaram em 2021 por causa da pandemia, esse ano não saiu nada. Eles mostraram, cara, que 73% dos brasileiros jogam videogame, cara. E um dado importantíssimo, né, dessas revistas foi que eles mostraram, e isso eu achei bem interessante, que 41% desse público é mulher. Então as meninas têm jogado mais também. Então é óbvio, o número, cara, de pessoas que jogam, pô, é uma indústria. Esses dias, acho que foi você mesmo, alguém que colocou lá no grupo, né, do Master System, uma matéria, ou eu vi, não sei aonde, que foi uma matéria falando, né, da indústria de videogame lá nos anos 90, que ela ia movimentar 100 milhões de dólares nos anos 90, não lembro que ano específico, e hoje é uma indústria que só no Brasil movimentou mais de 5 bilhões e meio de dinheiro, cara, de dólares. Isso é muita grana, né? É muito dinheiro. Agora, por que falta pesquisa? Até tem pesquisa, sabe? Até que a pesquisa ela é feita. Eu acho que falta investimento na área mesmo, cara. O Gustavo, que é médico, ele pode falar, cara. Eu que fui pesquisador na USP, já fiquei 9 anos. Falta muito incentivo, Marcos. Pesquisar no Brasil, cara, você tem que ser muito campeão. E você aprovar projetos relacionados a games em algumas, né, assim, você ter verba lá da FAPESP, do CNPq, para trabalhar com isso, talvez ainda é um tema que pouca gente dá importância e acha que é brinquedo, que é brincadeira. Mas para que eu vou estudar isso? Eu tenho que estudar diabetes, obesidade, que são doenças realmente importantes. Então falta mesmo, cara. Eu acho que falta incentivo financeiro, falta gente interessada em estudar também, né? Especificamente a própria área, né? E principalmente a recurso, cara. Eu acho que é falta de recurso, né? Tem coisas, assim, tem muita pesquisa parada, cara. Né? Eu fui pesquisador, eu fiquei na USP de 2002 a 2011, 2010 mais ou menos, né? Como mestrando, doutorando, fiquei 9 anos lá. E, poxa, a gente nessa época tinha verba ainda, então a gente conseguia fazer pesquisa, estudar a fundo. E hoje a gente vê, cara, né? Você vê nas. Pô, sem falar de política, nada disso, mas você percebe a dificuldade que você tem para ter verba, os pesquisadores tudo sem bolsa. E aí você vai falar pro cara estudar videogame, cara. Entendeu? Infelizmente, é difícil, é muito difícil. Então tem pouco mesmo, eu acho que falta respaldo financeiro, cara. Eles colocam outras coisas como prioridade. Você estava falando de mulheres jogando, eu tenho duas meninas, né? Vocês sabem. A mais velha de 8 ela adora, tem uns joguinhos novos Roblox, né? E elas moram com a mãe, né? A menorzinha ainda Uhum. gosta, de 6 anos, mas é mais TikTok, eventualmente brinca, joga também, mas a mais velha joga mais. E eu vejo que é uma coisa assim, gosta de jogar horas, a mãe equilibra, elas moram com a mãe, equilibra do jeito que dá também. Mas eu vejo que a coisa que o Gustavo falou, a postura errada, né? Sempre com o pescoço uma forma errada, às vezes muito perto dos olhos, né? E assim, ainda são pequenas, entre aspas, não sentem tanto. Agora, Gustavo, indo para a parte pediátrica, assim, né? A gente percebe que deve ter pai e mãe assistindo, assim como eu que sou separado, as meninas moram com a mãe, deve ter pai separado que mora que tem os filhos aqui que moram, ou deve ter muitas mães que moram com os filhos, assim, enfim. O tablet ou celular ou qualquer outra forma de se jogar meio que acabou virando às vezes uma babá, né? A mãe precisa fazer as coisas da casa, então fica no tablet, fica no celular que você vai me dar um pouco de sossego no bom sentido, né? Não que a mãe não goste do filho, mas a mãe precisa adiantar as coisas da casa, para adiantar as coisas da casa, então o videogame ele vira a babá ali da criança. A longo prazo ou a curto prazo, assim, que tipo de consequência você acha que isso vai trazer para essa geração tão conectada com videogame, com tablet, com celular? Você já falou que você tem vários casos aí de lombalgia, de problema na coluna. Eu acho que muitas crianças vão ter problema de vista, né? Porque força muito o olho, com muita claridade. Mas, assim, para quem é pai e mãe está assistindo essa área pediátrica, dá um, dá um geral aí de como é que você está vendo isso. É uma coisa nova, é uma coisa a ser estudada ainda, mas você já começa a notar alguns efeitos.
né? Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, ele é um bebê pandêmico, né? Nasceu em plena pandemia. Ele tem 2 irmãos mais velhos e eles demandam muita atenção. Então, esse menorzinho, a gente... Bom, somos só nós dois aqui. Como eu falei, a gente veio de fora. A gente não tem muita gente com quem a gente possa contar aqui para dar um auxílio, para dar uma força. Então, assim, ele ficou muito acostumado, por exemplo, a gente deixar ele no berço, liga um Netflix, liga um YouTube, deixa em algum vídeo, mesmo educativo, né? Hoje em dia, a moda o tal do Bita, eu acho muito boa qualidade, assim, músicas e visualmente é muito bonito. Mas o que aconteceu? Isso eu estou passando um caso assim bem particular meu. Recebemos uma ligação da escola dizendo que ele tem um comportamento um pouco mais diferente com relação a outras crianças. Então, por exemplo, ele não interage bem com outras crianças. Ele, na hora que a professora passa uma atividade, ele não se interessa muito. E, e a gente ficou assustado com isso, né? Chegou a se cogitar, levar a um neuropediatra. E a gente começou a pesquisar. Fomos para a literatura e a gente achou agora uma coisa que está sendo levantada agora, o tal do autismo virtual. Então, basicamente, a criança que é criada na frente de tela, ela não desenvolve muito bem a parte social, né? Ela, ainda mais no meio de uma pandemia, onde ela foi privada do convívio com outras crianças, ela basicamente, o interessante para ela são as cores vivas, são os sons altos, aquela coisa vibrante que ela assiste. Então, às vezes, um coleguinha do lado não é tão interessante. Então, o que é que a gente notou? Que realmente ele precisava ser estimulado de outras formas. E a partir do momento que a gente tirou a tela, parou de deixar ele, às vezes, tomando leite na frente da televisão, a gente começou a interagir mais com ele, brincar, e a criança normalizou completamente. E não só isso, mas, por exemplo, eu atendo um hospital de urgência e emergência pediátrica aqui, às vezes chegam crianças que se machucaram, elas entram na cadeira de rodas com um tablet na mão, você não consegue extrair qualquer tipo de informação do trauma perguntando para a própria criança, porque ela está uma coisa paralela ali. Já aconteceu o caso da criança sequer notar que entrou no consultório médico. Os pais tiveram que passar todo o panorama, tudo o que tinha acontecido, e lógico, eu examinei, às vezes até ajuda o tablet você examinar bem, a criança tá voltada para outra coisa, mas enfim, a anamnese fica completamente prejudicada. Então, são crianças que enxergam o mundo através de uma tela. Isso, como eu falei, é relativamente novo, mas eu já vi efeitos na minha própria vida, que é com esse meu filho. Então, e é uma coisa generalizada. Nos próximos anos a gente vai saber mais a respeito, mas além de toda a questão física que você falou, e você, por exemplo, jogar no tablet, você sustentar o tablet nas mãos, não só você tem repercussões mecânicas na região axial, que seria cervical, dorsal, lombar, mas ombros, cotovelos, punhos, isso tudo é possível que a gente tenha quadros mais disseminados de tendinopatias, de doenças ocupacionais como um todo, né? Essa parte física e, como eu falei, a parte psicológica, a parte das interações sociais, a gente pode ver muita gente com bastante dificuldade, né? A gente conseguiu, felizmente, no caso do meu filho, detectar, né? Foi alertado pela escola, até achei muito bacana isso, e a gente conseguiu reverter. E essa característica desse autismo virtual, ele é completamente reversível a partir do momento que você tira a criança da tela e começa a estimular a habilidade social, né? Eu estava fazendo a lição de casa, estava dando uma estudadinha lendo um pouco aqui, e eu não sei se essa pronúncia correta do termo Exor Games, Exor Games, eu acho que é exercícios e games, né? São aqueles games que todo mundo conhece, já vem em shopping, de você pular, de dançar, esses Wii da vida, que você joga tênis, joga basquete, de realidade virtual, que você põe o teu corpo para mexer, né? Enfim, que você faz diversas atividades, pratica exercícios, digamos, na frente de um videogame, né? Vocês conseguem dar um... Vocês conseguem, não é? Vocês podem falar para mim, ou para quem está
para quem está assistindo, um pouco disso dentro da área de cada um assim de vocês? Porque pelo menos assim, você não vai conseguir tirar o videogame e a intenção nem é essa, né? Todo mundo pode brincar, pode se divertir, mas de repente uma forma de tirar a criançada do sedentarismo e botar eles para fazer uma atividade que eles gostem, né? Vocês podem comentar, por favor, o assunto. Aqui em casa, por exemplo, né? Eu lembro quando saiu, acho que a primeira plataforma que foi relacionada a games, não sei se é a primeira do mundo, óbvio, mas pelo menos do ponto de vista comercial, foi aquele Wii Balance, não sei se vocês lembram, né? O Wii Balance, que é uma plataforminha do próprio Wii. Eu coleciono Master System, mas eu coleciono assim todos os sistemas, né? Eu tenho um monte aqui, inclusive o Wii eu tenho e tal. E teve uma época, cara, que foi muito interessante, porque o tempo estava curto, né? Era uma época que também trabalhava muito, estudava muito. E eu vou te falar, cara, você sabe que aquilo faz queimar, bicho? Eu queimava caloria com aquilo pra caramba, né? E aí, conforme foi evoluindo, hoje, aqui em casa mesmo, a gente tem um Switch também que eu deixo na sala, porque minha filhinha adora aquele jogo, Just Dance, sabe? O Just Dance, cara, pra quem não conhece, é o joguinho que fica, né, o pessoal vai dançando na frente, a criança, o adulto, enfim, vai fazendo as coreografias. E o Just Dance, ele fez um sistema de pontuação nessas últimas versões que é medida por caloria. É óbvio que tem uma análise meio que subjetiva, porque você coloca dados muito subjetivos também, né? A idade, peso, altura, e só, mas já serve de parâmetro. E você pode você pode dentro do jogo colocar uma programação de X quilocalorias que você quer queimar naquela sessão de dança. E, cara, minha mulher vira e mexe e faz, eu brinco com a minha filha, é tudo descoordenado, né? Não vou gravar isso pra vocês verem, porque é ridículo. Eu sou torto, feio, é horrível. Vocês nunca vão ver eu no Just Dance. Ah, agora Mas o gasto calórico é grande, cara. Você sai suando, sabe? Eu acho que essa é uma aplicação muito inteligente, né? Existem vários estudos também, a própria literatura, isso já tem, né, até definido, de utilização dos videogames até mesmo para melhoras cognitivas. E se usa muito em lares de idosos, né, porque são movimentações básicas que você pode fazer e trabalhar na própria reabilitação do idoso. Então são sistemas, cara, que esses sim são legais, do ponto de vista de tentar agregar as duas coisas, né? Só que não são os preferidos da criançada, né? Tem estudo mostrando já, né, que realmente o que a molecada mais prefere são jogos de aventura e ação. Então, é difícil de você manter a frequência, né? Se conseguir manter, eu particularmente eu acho fantástico. A gente vê pessoal saindo suado, gastando. É uma forma que você consegue gastar sim calorias, né? Tem um gasto energético significativo, dá para sair pingando de joguinho desse, cara. Agora, a não seja da questão mecânica, né? Biomecânica, lógico que tem gesto esportivo, né? Aí acho que o Gustavo pode falar mais o impacto disso, se pode causar algum impacto, até mesmo porque é o sedentário muitas vezes que vai fazer isso sem preparação, sem observação nenhuma, e pode até se machucar, né? Aí eu deixo para o Gustavo aí. Anterior do Xbox, né, o Xbox One, eles vinham, tem pacotes que vinham com aquela câmera, né? Kinect. E parecia ser uma coisa que vinha para ficar. E eu achei muito interessante que ele tinha uma capacidade, você colocava lá a câmera e tinha um programinha chamado Xbox Fit, ou Fitness, uma coisa assim. Era muito bacana, porque no começo você ficava na frente da câmera, ele conseguia detectar sua frequência cardíaca à distância. Eu achei isso sensacional. E aí existia lá uma série de programas de exercícios que você podia escolher e fazer na frente dessa câmera. Não é? Não sei se isso é o ideal, é sempre bom você ter o auxílio de um profissional da educação física ou algum fisioterapeuta para te corrigir os movimentos, né? Mas era uma boa forma de você, de repente, fazer alguma atividade física utilizando o videogame. Eu tentei fazer uma vez, eu escolhi um programa de treinos para quarterbacks do futebol americano. Então, estava lá o cara, que é inclusive do time que eu gosto, e ele começava a fazer uma série de exercícios de cardio. Eu achei que eu fosse infartar. Ele detectou uma frequência cardíaca perigosa, muito acima do que era a média, e ele interrompeu o programa. Eu achei muito legal, né? Felizmente,
parece não ter vingado muito, né? Não caiu muito nas graças. Então, por exemplo, essa geração nova, o PlayStation 5, o Xbox X, Series X, ele já não vem mais com a câmera. Me parece que já não vem mais com o pacote com a câmera. Não, Então não veio. ficou obsoleto. Então, me parecia um esforço legal, me parecia uma atitude boa, assim, um caminho que a gente podia seguir, né? Mas já caiu em desuso, né? Como o Zanuto falou, não são os preferidos da galerinha, né? A galerinha quer justamente aquela recompensa, tudo hoje em dia, toda a parte de entretenimento é baseada em recompensa fácil, né? Rápida. Então você vai maratonar a sua série inteira no Netflix, né? Não tem mais aquela de esperar o episódio seguinte na semana seguinte, como a gente fez a vida toda, né? Você pode escolher o filme que você quiser, você sai muito rápido na televisão, tudo é streaming, mesmo os games, né? É tudo muito na mão, muito fácil. As crianças são menos, a impressão que eu tenho, né? Também são menos resilientes, porque elas têm a recompensa muito rápida e muito fácil. Eu lembro que na nossa época, quantos jogos a gente tinha? O Zanuto falou, ele ganhou o Master, ele tinha. Dois. Eu tinha dois também. Eu tinha o Gangster Town, eu tinha o Jogos de Verão e eu tinha o Miracle World, do Alex Kidd. E foi assim durante todo o meu uso do Master System. A gente alugava bastante, né? Mesmo assim, tem jogos que eu joguei a minha vida toda e nunca cheguei no final. Eu sempre perco no mesmo local. Eu tento colocar meus filhos para jogar e eu já noto que eles, na mínima dificuldade, eles largam, não se interessam. Então, é isso. Tem uma parte psicológica da coisa, existe uma parte física. Com relação à parte mecânica dos movimentos, eu via com muito bons olhos, na época do Wii, aqueles jogos esportivos, né? Que tinham a rebatida do beisebol, o swing do golfe, o boxe, você desferia socos. Era uma forma de se manter ativo também. Mas essas últimas gerações, eu acho que se perdeu um pouco. Agora, assim, se você pratica o esporte, né, nem que seja meia hora, 15 minutos por dia, 20 minutos, né, alguma atividade física que te incentive a sair do sedentarismo, consequentemente você dorme melhor, você tende a comer melhor, se alimentar melhor, você tende a regrar um pouco mais a sua vida, ainda mais quando você vê resultados. Nossa, emagreci, nossa, como eu dormi bem, nossa, como estou disposto. Usando a atividade física, o videogame para praticar atividade física, que mais benefícios vocês enxergam assim para a molecada, para os adolescentes e para quem é adulto também, né? Dentro desse contexto que a gente está falando, né? Praticar um esporte com videogame, unir os dois, o que isso pode trazer de bom também para as pessoas, para quem pratica, para quem joga? Ó, eu particularmente acho que o mais legal desses jogos de esporte, principalmente quando eu brincava, enfim, é a socialização, de certa forma, que você faz com quem está jogando. Porque o divertido disso é você ganhar do amigo que está do lado, né? Ganhar do irmão, né? Dar aquela zoada, né? Então essa parte de socialização, eu acho que é lógico, você socializa com poucas pessoas, mas você sempre está brincando com alguém. É difícil alguém se engajar num tipo de jogo desse jogando sozinho. Quando eu era mais jovem, cara, tenho ainda, né? Dois parceiros de games que me acompanham há mais de 20 anos. Um é um primo meu que hoje mora em Detroit, o Valmir, né? Ele trabalha na GM. E um outro grande amigo meu de infância, que é o Reinaldo. E a gente fazia as jogatinas, né, cara, em casa. Então, assim, era muito divertido, porque a gente reunia a galera toda, né, pra jogar. E naquela época, o que que a gente tinha? A gente fazia uma jogatina com PlayStation 2. Aliás, eu tenho uma história do PlayStation 2 muito legal para contar depois. E a gente tinha aquele tapete, né? Não tinha sensor, não existia sensor de movimento. Eu não sei se vocês lembram aqueles tapetes de dança, né? Que, tipo igual tem no shopping, você ia pisando e aquilo ia estragando, era uma desgraça. E, cara, a coisa mais divertida que tinha era ficar bagunçando. A gente bagunçava a madrugada inteira. E era tudo um marmanjo, tá? Eu já tinha meus 25 anos, meu primo uns 30, né? Esse meu amigo a mesma idade. E a gente ficava se divertindo pra caramba. Então tem também um aspecto social de integração. Desde o PlayStation 2 e ainda não leva jeito. Não, cara, não tem jeito, cara. É muito ruim, cara. Sou duro. Cintura dura, cara. Não tem jeito. Já tentei. Não vai. E desde o PlayStation 2, já é relíquia. É ruim, cara. É muito ruim. Não vai.
E aí, cara, e a gente se divertia muito, entendeu? Então, acho que esse aspecto é legal, né? Eu poderia falar que melhora aspectos de agilidade, de equilíbrio também, que né, as capacidades físicas, de certa forma, esse tipo de exercício, eles obviamente também vão ajudar, né? Quando você treina, enfim, mesmo usando o videogame, você tem uma melhora meio que geral, de tudo. Eu acho que é uma forma de se movimentar, é uma forma muito legal, cara, que se você conseguir colocar, fazer e tudo mais, é muito bacana, só tem benefício, como uma atividade física qualquer, né? Não deixa de ser uma atividade física, é uma atividade só que está monitorada ali, você está seguindo algumas coisas. E atividade física, o político, qualquer coisa, cara, vai te trazer benefício. Porque lembra daqueles neurotransmissores lá que a gente falou? O exercício vai aumentar a dopamina, então você vai ter a recompensa. Eu falo, qual que é a melhor sensação de fazer exercício? É quando acaba. Não é quando você está fazendo. O cara que fala que adora ficar fazendo agachamento, doendo tudo, é mentira. Ele gosta quando acaba, que ele fala, nossa senhora, que delícia, né? Que a endorfina está lá em cima, que é um baita de um opioide, dá aquela sensação de relaxamento, bem-estar. Então qualquer atividade vai promover isso. E os videogames, eles entram nesse contexto, né, cara? Eu acho que ele vai sempre ajudar. A questão toda o Gustavo pontuou muito bem, aparentemente está ficando em desuso, né? Você já quase não vê mais, que é uma pena, né? E a gente sabe que a indústria, ela vai no que vende mais. Então, se vende mais jogos de ação, hoje é muito, né, na moda esses jogos multiplayers, né, que são com mais de 100 pessoas, caramba, é isso que eles vão investir. Eles não estão preocupados se o cara que está jogando tá magrinho, tá gordinho. Eles querem que você give the money, né, cara? Compra o videogame, compra o jogo e senta o pau. Quando eu fiz, por exemplo, quando eu comecei a fazer treinamento para artroscopia, que é basicamente você usa apetrechos para fazer uma cirurgia através de uma tela. É quase um videogame, né? É uma cirurgia que é quase um game. Eu tinha uma destreza, eu notava que eu tinha uma facilidade a mais. Eu encontrava soluções, eu imaginava, eu me encontrava obstáculos e pensava numa solução um pouquinho. Eu tinha uma certa vantagem por ter jogado videogame a minha vida toda, em comparação com meus colegas. Então, a capacidade de você encontrar um obstáculo, achar uma solução, você pensar fora da caixinha, né? Tudo isso, acho que o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da capacidade cognitiva é o principal ganho, né? Quando você associa isso com talvez algum instrumento, algum periférico que de repente possa te trazer um pouquinho mais de movimento, eu acho que é uma ótima estratégia. Por isso que eu lamento tanto esse exemplo que eu falei, né? A câmera do Xbox ou a do PlayStation, acredito até que ainda tenha, mas assim, tem poucos jogos para ela e pouco voltados para o estímulo mesmo a alguma atividade física. Mas eu acho que o principal ganho é isso, né? A parte social, como o Zanuto falou também, né? E isso em todas as gerações. Eu lembro que assim, era muito. Você falou da jogatina, Zanuto. Nossa, que delícia, né? Juntar uma tarde cheia de moleque num sofá, disputando um super futebol, disputando Double Dragon. Isso daí é uma coisa que dá muita saudade, né? Das gerações antigas. O jogo Ah, né? Você pode jogar até com o seu primo lá em Detroit. Mas sim. será que é a mesma coisa? Não sei. Isso é algo que se perdeu também. Eu fui um em 2001, 2002, quando o PlayStation chegou mesmo forte, né, no Brasil, ele foi um dos primeiros videogames a ser colocado online, né, que, enfim, o pessoal jogava. E eu tenho uma história super interessante, cara. Eu lembro que nessa época, foi a época que eu mais joguei videogame na vida, cara. Havia um jogo, não sei se vocês conhecem o SOCOM, aquele SOCOM, US Navy SEALs, né? É um jogo de guerrinha, tipo, ele é precursor do Counter-Strike, do Call of Duty, não existia esses jogos, né? E aí cara, eu lembro que, putz, brasileiros que jogavam online, PlayStation 2, você contava em duas mãos, era 20 brasileiros, era pouquíssimos que jogavam esse jogo. E aí nós montamos um clã na época, né, para jogar, chamava BRNS, Brazilian Navy SEALs.
Cara, todo dia a gente jogava uma média de umas 8 horas, para vocês terem uma ideia, né? E naquela época, como os servidores da própria Sony ainda eram muito precários e tal, eles não faziam essas organizações de clanfrontos, né? Você tinha que entrar num site americano, que era o clanfrontos.com, marcar o jogo contra outra equipe, aí você jogava, no final você tinha que tirar uma foto da tela e enviar por e-mail para os caras para eles criarem um ranking. Você vê que maluquice, cara. E nessa época, cara, putz, eu fiquei jogando quase um ano e meio esse jogo. E um belo dia a gente resolveu se encontrar. Né? Porque, pô, um morava no Mato Grosso, outro em São Paulo, era tudo bagunça. Pô, gente, né, a gente ia jogar um ano e meio todo dia jogando, vamos se encontrar. E nessas, um dos jogadores virou para mim, o apelido nickname dele era General. E o meu sempre foi Zanuto, né? Era General. E aí, cara, esse cara virou para mim e falou assim: ó, eu vou, mas eu sou famoso. Aí a gente, toma banho, né? Não, é sério, eu sou muito conhecido. A gente achou que era zoeira, né? Quem que é você? Não sei o quê. Não era o Jailson, não, né? Não, cara, era o Otaviano Costa. Sabe o Otaviano Costa, o marido da Flávia Alessandra? Eu sou o Ah, Otaviano Costa. Aí a gente fala, Otaviano, vai, é mentira. Ele, não, é sério, sou eu. Então, vamos marcar de se ver. Cara, era o cara mesmo. A gente marcou, né, o extra. E o cara, gente boa, cara. Puta, ele veio, a gente foi almoçar junto. Minha ex-esposa era super fã dele. Cara, ele foi na minha casa jogar com meus filhos, sabe? Pra minha ex-esposa conhecer ele. Puta de um cara legal, cara. E assim, eu perdi muito contato com ele, mas foi um cara que a gente ficou batendo papo por muitos anos, cara. Então, nesse universo, é muito interessante isso, né? Porque a gente também não sabe por que você tá jogando do outro lado, né, cara? E no final é um cara super conhecido mesmo. Putz, você criou uma amizade muito bacana. Então, isso também é positivo. É uma interação que eu jamais teria de forma física em outro lugar se não fosse pelos games. E é um cara que ficou até hoje. acho que tão importante quanto a molecada mais nova aprender a socializar, né? A ter um amiguinho do lado jogando, a disputar três, quatro, disputar um controle, ter uma TV só. É que acho que a molecada de hoje, ou pelo menos até os adolescentes, eles não aprenderam a se frustrar, né? Então Sim. tem muito adulto aí que acaba desencadeando outras doenças, mais uma vez, né? Você deve ter especialistas que vão falar melhor sobre isso. Mas a gente, pelo menos eu percebo uma geração, eu vejo para minha filha, né? Ela tem um tablet, que nem o Gustavo falou, né? Às vezes eles ficam hipnotizados. Ela às vezes quer ir no banheiro com o tablet para Luísa. Não, né? Ah, não. Deixa na cama, ela vai, faz xixi, faz o que tem que fazer, e volta e pega o tablet. Mas eu percebo essa resistência de tirar, falar, não, vamos sair, deixa o tablet. Ai, não, quero levar. Não, vai deixar aí. Aí fica com aquele carão, sabe? Quero levar e tal. Então, assim, essa coisa da frustração, eles não lidam muito bem com isso, né? Cada um tem o seu tablet, uma tem um, outra tem o outro, cada um brinca no seu. E exatamente acontece isso, não rola tanta socialização. E aí, eu estava dando uma lista lá em 10, pelo menos 10 benefícios que tem sobre jogar videogame, só que como a minha cola molhou, eu vou conseguir ver alguns só. É verdade, molhou tudo. Então, por exemplo, a gente tem uma que é melhora da coordenação motora, tem, dependendo do jogo, mas tem redução do estresse. Que mais que eu notei aqui? Tem melhora da visão, melhora de memória. Isso assim, né? Jogando de uma forma correta, de uma forma sadia, não viciante. E tem uma. Estava vendo uma pesquisa aqui, vocês me corrijam que vocês devem conhecer melhor do que eu, Universidade Plymouth, não sei se essa é a pronúncia correta, que eles têm um estudo deles que eles falam que jogar Tetris por 3 minutos pode reduzir a vontade de fumar e o consumo de álcool e consumir álcool, né? Então, no mundo que a gente vive, assim, então acho que de repente os pais também jogarem com os filhos, né? Mesmo, ou esses jogos que são mais modernos, que nem todo mundo tem acesso, os mais antigos, você vai melhorar a interação de pai com filho, de filho com pai. E acho que por consequência você também acaba fazendo com que os pais se exercitem mais e também diminuam, acho que esse é o termo correto, os vícios que eles têm, né?
E vocês como pais, assim, vocês já falaram que vocês brincam, que vocês jogam com os filhos, ou tentam pelo menos. Vocês conseguem perceber essa diferença de quando vocês estão com eles jogando ou quando eles estão jogando sozinhos, assim? Se eles interagem mais ou se é a mesma coisa, se eles brincam de uma forma sadia ou é uma disputa ou não aceitam perder? Como é que vocês enxergam isso? Aqui em casa a disputa é bem ferrenha, assim, pelo meu celular. Muitas vezes que eu não respondo as mensagens é porque o celular está em disputa entre a minha filha mais velha e o meu filho do meio. E, assim, eu noto que algumas vezes, jogando, às vezes, um está querendo participar, está querendo dar uma dica, tudo, eu noto alguns excessos de agressividade, algumas vezes. Eu vejo isso quando eu detecto isso, eu fico um pouco preocupado. Na nossa época, eu acho que era mais harmônico, eles entendiam mais a vez do outro. No entanto, agora, dependendo do jogo, do grau de envolvimento que eles têm, eu noto que a disputa pode ficar um pouquinho mais ferrenha, assim. Os jogos hoje em dia, principalmente os jogos de celular, alguns deles, eles estão organizados de uma forma que você faça uma progressão, né? Então, você sobe de level, você tem ele para você. Você é uma extensão de quem você é, né? Eu sou nível tal em determinado jogo. E você, de repente, alguém está usando o teu jogo, o teu login, é inaceitável, né? Dependendo do grau de envolvimento da criança, muitas vezes você só vai conseguir interagir com ela se você começar a fazer parte desse mundo também, né? Então, eu acho interessante. Só que eu tento trazê-los para a minha geração. Esses jogos de celular, eu procuro controlar bastante o tempo que eles passam com eles. Mas, assim, eu tento trazer eles para jogar um Castle of Illusion do Mickey Mouse, eu tento fazer os jogos do Pato Donald, e, assim, uma das lembranças mais felizes que eu tenho nos últimos tempos sou eu e o do meu filho do meio. Ele se envolve mais, ele vem mais, ele joga mais no Master System. E são momentos muito bons que eu tenho com eles, jogando, né? Então, eu acho que dá para fazer parte da sua vida esse jogo em família. É algo que eu vejo com bons olhos e eu tento estimular. Mas, como eu falei, eu tento puxar mais para as gerações do passado, que eu vejo mais como sendo uma coisa menos frenética, menos estressante, e ensinar para eles a respeitar o turno um do outro, né? O meu turno também, quando eu jogo junto, esperar a vez, saber lidar com a frustração, porque são jogos difíceis. Quem viveu a geração 8 bits sabe que tem alguns jogos que são muito difíceis, né? Jogar um Mega Man, por exemplo, o Zanuto que coleciona outras plataformas, o Mega Man é um desafio terrível até hoje, até para quem é Sim. adulto, né? Imagina para uma criança que cresceu jogando aquilo. Então, eu vejo válido, assim. Os jogos de antigamente, né, a geração 8-bit, eles eram muito. A grande maioria, eles eram portes dos arcades, né? Então, como ele exportava, o que o arcade queria? Que você morresse logo pra você gastar ficha. Então você pega, eles falam o Contra, né? O Contra do arcade lá pro Nintendinho. Cara, é difícil pra caramba. Aquilo é isso, né? Não dá. Eu acho que a partir do Mega Drive, do Super NES, que os caras foram melhorando, colocaram continue, né? E aí a coisa foi dando aquela amenizada. Então, quem pegou a geração 8 bits é a geração raiz mesmo, né? Porque pra você fechar um jogo naquilo ali, bicho, era difícil. Era muito difícil mesmo. Aqui em casa eu tenho duas gerações, né? Como eu tenho filhos mais velhos, assim, quando eles eram mais jovens era terrível. Assim, pra você ter uma ideia, eu tive que comprar dois PlayStation, um para cada um, porque exatamente quando o Gustavo falava, porque se um entrava na conta do outro dava briga, e dava briga mesmo. Os caras quase saíram na porrada. Então cada um tinha o seu, né? Não tinha jeito, porque era terrível, né? Era bem, bem terrível. Eu, quando era moleque, cara, eu não era tão. Assim, eu tenho um irmão, né, o Renato. Putz, a gente tem quase a mesma idade, uma diferença bem pequena, de 1 ano e 8 meses.
E pro azar dele, eu era o irmão mais velho, né, cara? Então, o irmão mais velho, ele que ele queria pegar, eu já esfregava ele, não dava, não. Era chato do caramba. Então a gente era assim, jogava quando eu não estava jogando, se ele tivesse pegando sem falar comigo, a gente ainda arrumava umas confusão. Mas você negociava mais, né? A nossa geração era diferente, porque você podia dar um esporro no irmão, mas você tinha aquele teu amigo que era maior que você também. Aí você respeitava, deixava ele jogar. Era meio na marra o negócio, né? E com a minha filhinha já é uma coisa mais diferente, porque eu jogo muito coisa cooperativa com ela. Tem um jogo do Switch que eu adoro, cara. Joguei muito no Switch, joguei muito no Wii U, que é aquele Yoshi, né? Aquele Yoshi Island, que é o que você joga. O do Wii U, para mim, é perfeito, porque ele tem o modo cooperativo que foi feito para o pai jogar com a criança. Então, o Yoshi é aquele dinossaurinho do Mario, né? Não sei se vocês já jogaram esse jogo. Aliás, super legal para jogar com criança pequena. Você que tem filha pequena, você vai gostar, Politi. E assim, ele anula o. Você pode jogar de dois, um principal, ele salta, ele voa, e o outro bonequinho, ele pode subir nas suas costas. Então, o que você faz? Você chega no lugar que você tem que dar o pulo. A minha filhinha lá toda, sabe, apanhando, pulava nas costas do meu dinossaurinho, aí eu pulava junto com ela. Cara, era uma alegria, assim, maravilhosa. Ela ficava feliz, porque ela venceu o obstáculo e era o papai que ajudou, né? Então, eu acho que hoje também tem muito joguinho que dá para você brincar, né? Que já pensa um pouquinho nisso, nessa questão mais de interação. É que ainda, novamente, são poucos, né? Não é o público, né? Talvez não é o jogo que mais vende, não é o que tem mais lucratividade. Ainda são os de ação, os de tiro, aquela coisa toda. Mas é um perfil diferente, sim. A molecada mudou bastante. Tem uns comentários aqui, eu tô vendo um da Cana PPI. Ela coloca aqui, para quem é pai, tem um livro bem legal que se chama Intoxicações Eletrônicas. Então acho que fica a dica para a galera aí, para quem tiver curiosidade sobre o assunto. Tinha uma pergunta aqui do nosso amigo Diógenes, deixa eu passar aqui. Tem um outro comentário aqui, deixa eu ver. Peraí que ele estava aqui na mão. Dessa Cana PPI também. As escolas estão diagnosticando as crianças como autistas, enquanto na verdade falamos de crianças que não tiveram trocas sociais e por isso não sabem como interagir. Acho que um comentário bem legal. E aí tem uma pergunta aqui do Diógenes, que acho que vai cair bem para vocês assim. Ó, se os filhos gostam de videogames antigos ou só essa nova geração? Se eles gostam ou não, a coleção de vocês, como é que vocês estão cuidando dela assim? E aí vocês ficam pensando, quando eu for mais velho, quando eu não estiver mais aqui, será que meus filhos vão tocar essa coleção? O que vocês acham que vai acontecer? Vai lá, Gustavo. No meu caso, como eu tenho um foco no Master, o Master acabou que restringiu muito, né? Para 8-bit. E eu fico feliz quando eu consigo mostrar algum jogo que eles se empolgam. Mas é um drama, viu? É um drama você parar para pensar o que é que vai ser feito, porque eles não viveram a época. Eles não viveram a fase de ouro, assim, de 8, passar para as 16, o Mega Drive, por exemplo. Então, o que você não vive é uma coisa meio abstrata para você não valoriza da mesma forma, né? É o que eu falei, a gente tinha 2, 3 jogos, alugava bastante, mas, por exemplo, hoje em dia eu ter a quantidade de jogos que eu tenho, é uma alegria para mim, eu tenho um apego por esses itens e assim, eu não vejo me desfazendo dele jamais. Mas a questão é, quem que vai herdar isso aí? Então, eu tento estimular, tento mostrar o valor que tem, o fato de estar completinho, o fato de ser antigo. Falo para eles que eu jogava quando tinha a idade deles. Tentar despertar neles o real valor dessas coisas. Mas eu não acho que eu vou ser capaz de mostrar o tanto que é valioso, por exemplo, para mim, né? Então, acho que vai chegar um dia que eles vão ter a total acesso. Hoje em dia, eu controlo, tá aqui, ó. Esse cartaz, acho que não dá para ver o que acontece com quem mexe com a coleção. O filho, uma vez, eu estava limpando, ele olhou e arregalou e disse: é verdade, papai, você vai fazer isso? Lógico.
Mas um dia ele vai ter total acesso. Eu espero que quando esse dia chegue, ele valorize, ele sabe que é alguma coisa que teve uma importância tremenda para mim, é a cara da minha infância. Eu abro esse armário, eu, eu, eu sei, eu pego o jogo, eu lembro a primeira vez que eu joguei na época, a primeira vez que eu aluguei, na casa do amigo que tinha. É muito difícil, é muito abstrato você tentar explicar isso para uma criança, ainda mais hoje em dia, esse valor que tem as coisas. Mas eu espero que eu consiga mostrar pelo menos um pouco para eles. E que eles mantenham depois, né? E vocês, Anuto? O Gustavo tocou no ponto, né? Acho que o colecionismo é isso, ele traz alguma coisa muito particular para quem viveu, né? A gente viveu isso e a gente tem é o carinho mesmo. Eu acho que o Gustavo, como eu, a gente faz a mesma coisa, né? Assim, às vezes você pega um jogo, você fica olhando, cara, eu não sei, pelo menos eu tenho esse negócio de limpar, eu gosto de olhar, sabe? Eu olho em encarte, eu fico lendo, aí eu limpo, ponho, eu olho, falo, caramba, isso aqui é muito legal. Meus filhos não têm esse apego com o Master System, mas eles gostam muito de jogos porque eu jogava muito e eu coleciono há muito tempo. E como sempre, né, teve muito presente essa questão das jogatinas, cara, tem histórias assim engraçadíssimas. Meu menino do meio, hoje está com 21 anos já, mas quando ele tinha 6 7 anos, eu lembro até hoje, o Xbox One, a gente jogando Halo com esse meu primo que mora agora lá em Michigan. Pô, moleque de 7 anos dava um pau nele, cara. Ele foi lá e trocou e pôs aquele controle daquele tamanho do Xbox na mão dele só pra ele perder. Sabe? E ele falou, pô, pai, eu falei, não posso fazer nada, porque o Valmir era grandão, né, cara? Eu falei, vou apanhar dele, não deixa quieto. Fica com esse controlão aí, né? Então eles têm um apego aos videogames dele. Meus filhos aqui, sempre quando chamam amigos, direto, pô, pai, monta um Nintendo 64 pra mim. Pô, monta um GameCube, né? Porque eu tenho todos montados, mas tem um quartinho só deles também. Então eles têm um saudosismo pelas coisas que eles vivenciaram. Pelo Master, não. Mas inclusive o Lucas, que é o meu mais velho, direto, eu tô lá no quartinho de games, né? No meu quartinho lá, ele chega, pô, pai, o que é isso? Aí eu mostro a variação, ele tem um interesse. E ele já falou que não vende também. Ele falou, pai, isso aqui eu não vou vender porque isso aqui vai me fazer lembrar de você. Eu falei, então tá bom, né? Eu falei, então tá bom. Então fica aí, né? E tomara que seja assim mesmo, porque acho que é igual o Gustavo, não vou vender nem a pau. Não saiu um jogo daqui, cara. Às vezes o pessoal, pô, Zé, tu troca coisa. Eu falei, não, não sai daqui não. Deixa o bichinho aqui. Então, eu acho que eles têm, de certa forma, eles têm um apego, sim, porque eles me veem com isso há muitos anos, né? E eles sabem a importância que é para mim. Como são adultos, já discernem, né? Fala, pô, não vou fazer isso, desculpa, acho que isso vai fazer eles lembrarem de mim daqui sei lá, quanto tempo eu vou durar aí, mas um dia eles ainda vão ver pra esse jogo e falar, pô, o pai era. Ou vai falar, pô, o pai era meio xarope, ou vou falar, pô, o pai é legal, até esses jogos não são tão ruins, né? É legal. Né? Então vamos ver. Espero que meus netinhos joguem ainda um pouquinho de Master System. Eu vou ficar muito feliz. Então, no teu caso, pelo menos por mais uma geração, vai perpetuar a coleção aí do Master Sem System. dúvida, cara. Não, sem dúvida. Nossa, quando eu comentei lá no começo que em 2005 eu fiquei meio apertado de grana, que eu tive que vender algumas coisas, eu só não vendi, cara, porque eles falam, não, não vai vender. Não vende, deixa aí, não. Não, eles não deixaram eu vender. E olha que, pô, eles tinham 10 anos de idade, eram molequinhos, né? Então, acho que perpetua assim, vai passar mais vai ter uns anutinhos viciados em coleção também, cara. Eu Tem tô um achando comentário aqui da que Paty Megumi. mais promissor, viu? Que o meu. O legado do Zanuto, eu acho que já está em boas mãos. Eu, Ainda dá tempo, Gustavo, ainda dá tempo. Mas é que eles são mais velhos, Gustavo, você vai ver. Deixa eles amadurecer para ver se eles vão se desfazer. Esse quartinho vai ter a sua cara, então eles vão pegar muito carinho por isso. Você vai ver. É normal. Tem um comentário aqui da Paty Megumi, deve ser. Ó, deveria voltar os jogos para essa criançada interagir e exercitar. Com vocês à frente da mídia, creio que seria uma grande motivação. Por falar em motivação, vocês motivam ele a pegar a caixinha, abrir, a folhear manual, ou assim, olha, mas olha de longe, não precisa pôr muita mão não, deixa que eu pego, deixa que eu abro. Como é que Eu sou é? desses.
Eu confesso que os meus, como o pessoal fala, acetato, prateleira e tchau. Não põe a mão, não. Pôs a mão, eu fico meio bravo. Mas eles são grandes, né? Meus moleques são grandes. E até a minha pequenininha, ela não é de ficar fuçando, não. Ela fica lá. Lá é o meu espaço. É o meu cantinho. Então, eu só gostei da sua placa, viu, Gustavo? Vou comprar uma, cara. Pra ver se eu intimido o povo um pouco. No meu caso, como eles são muito pequenos ainda, é mais arriscado deixar, né? Muitas vezes eu faço aquela faxina geral, eu espalho os jogos assim na cama, eu noto que eles vêm chegando, eles vêm pegando, eu já começo a ficar meio nervoso, assim, opa. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram da mãozinha nervosa, assim, não, larga que eu sou maluco, larga que ó, vai, eu sou Eu sou maluco. doente, não põe a mão não. Não é esse, né? Mas eu acho que é isso. Eu espero que eles cheguem numa idade que eles valorizem tanto que eles vão ter o mesmo cuidado que eu, né? Mas por enquanto é acetato, prateleira, tchau. A parte colocou um outro comentário assim, ó. Tentei mostrar o Atari. O Eles teu áudio têm estava falhando, Gustavo. mais modernos, então eles gostam muito do Switch, eles gostam muito do PlayStation 5. Acaba que eles mexem mais nesses, né? Eles deixam a velharia para mim mesmo. Ô, Gustavo, desculpa, eu te cortei, que seu áudio tinha falhado, achei que você tivesse parado de falar. Mas tem outro comentário da Paty que, ó, tentei mostrar um Atari para minha filha, ela bugou. Pra quem nunca viu, ver aqueles dois pontinhos andando pro outro lado, não dá pra entender nada. É, é normal, vai bugar mesmo. Ou ela gostou pra caramba também, né? Pode ser que ela achou, caramba, isso é legal, né? Tem aqui, ó, o Zé Curubu. Meus filhos falaram a mesma coisa, não vou fazer nada para lembrar de mim. Mas meu de 6 anos joga muito comigo. Quando tenho tempo, parabéns para vocês. Valeu, Zeca. Grande abraço. Tem aqui ó, o do Henrique. O Henrique sempre participa. Vamos ler uma dele aqui. Ó. Qual item da coleção de vocês que vocês mais valorizam? Essa é braba, hein? Deixar pro Gustavo. E aí, Gustavo? Eu passei por todas as fases do colecionismo, né? Então eu comecei a minha coleção, eu comprava cartucho Luzi. Foi assim que eu conheci o Polite. Eu comprei um Psycho Fox Luzi. E eu dizia na época assim, eu quero uma coleção, eu não quero a coleção de Master System. Mas aí alguém me mostra um completinho, assim, na caixinha com o manual, eu pirei, cara. Eu pirei completamente. Hoje, a última mania são jogos lacrados. Então eu tô com uma série. Falhou o áudio, Gustavo. A minha última mania Repete aí. de colecionismo é jogo lacrado. Então eu tenho algumas preciosidades aqui que estão lacradinhas desde os anos 90. Eu acredito que é o que eu tenho de mais bom, valioso para mim. Porque não é nem pelo preço que se pode ser pago num item desses, mas é um pedaço daquela época que está intacto. Para mim, isso daí não tem preço. Chegou, como o Zanuto falou, chegou aqui, não vai sair daqui nunca mais. Eu não tenho como me desprender disso. Tem um valor para mim que eu acredito que poucas pessoas podem ter. Esse item pode representar muito, mas não vai representar o tanto que representa para mim. Então está aqui, está preservado, nunca vou abrir. Ah, vai apodrecer por dentro, porque entra umidade, o plástico permite que entre umidade, porta, nunca vou abrir. Então é tipo o gato do Você não vai ver a unidade. porco pode estar vivo, mas está ali. Tá certo. E você, Zanuto? Cara, assim, o que eu mais tenho, acho que realmente eu olho pro bichinho e eu gosto. Aos 20 anos atrás, eu comprei um Master System 1, né? O primeirão mesmo. Mas assim, impecável. Impecável. Ele estava lacrado na época e eu abri, eu fui o cara que abriu ele. E a caixa, sabe aquele negócio da caixa tá calcinha, impecável, impecável. E esse aparelho ficou guardado por uns 15 anos, né? E aí, quando eu montei meu quartinho game que eu fui ligar, lógico que ele não pegou, né? Puta, os capacitor tudo derreteu. E aí eu mandei pro Nando, né? Pro Nando Games, e ele, putz, trocou, fez aquele recap. E é o Master que eu deixo montado. É o Master que eu jogo no Master System 1. Com Hang-On, com Safari Hunt e o joguinho do caracolzinho lá na memória. E eu deixo ele montado. Esse eu tenho um ciúme danado, porque eu não mexo nem no controle, eu deixo o controle guardado, eu deixo tudo certinho ali.
Então eu acho que o item que eu tenho mais carinho mesmo é ele, porque eu acho que é dele que começou o resto, né? E hoje, você sabe bem, né? Porque às vezes eu mando umas listinhas para você e fala, putz, lá vem o Zanuto com as listas dele, né? E as variações, eu já gosto muito de variação, né? O Gustavo tá na pira dos lacrados, eu tô nas variações, né? E aí o meu negócio são as variações. Então quando eu descubro uma variação nova, eu fico maluco, né? Eu converso muito com o Michael, né? A gente sempre, todo dia com a gente se fala, e às vezes eu mando umas coisas pra ele que nem ele conhecia, eu falo, nossa, Zanuto! Né? E aí eu vou nas variações. Então tem umas variações que você descobre que você nunca viu em lugar nenhum que, pô, eu fico muito feliz, cara. Sabe quando você fica contente, fala, caramba! E então tem umas variações que eu gosto bastante, que me deixa meio enciumado assim também. Né? São as variações hoje que eu tenho mais paixão aí. Eu ouvi até dizer que o Zanuto está atrás de uma variação, essa aqui, ó. E lá vem. Você comprou antes que eu, cara. Lá no OLX, não foi? É o Alex Kidd com um D só. Fui Tá buscar. vendo? Ele tem um erro de impressão na label. E ao invés de dois dele, tem um só. Esse daí eu só vi com você, Gustavo. Esse eu nunca mais vi, cara. Aí, graças ao Polite, agora tem caixinha, mano. Ai, que beleza. Eu adoro essas variações. Eu também. Para quem está assistindo a live, tá todo mundo falando variação, variação. O pessoal deve estar perguntando, mas que caceta de variação que é essa? Para explicar de forma resumida, um jogo é lançado, né? Vamos supor, um Alex Kidd do Master System. Aí você tem uma versão dele onde o símbolo do Tectoy está em cima, está de cabeça para baixo. Você tem outra versão que tem um D só na impressão. Você tem uma versão que o encarte do jogo é papel, ou então é papelão. E os caras que colecionam, que querem ter tudo, ou pelo menos quase tudo, ou que acharem, essa galera já tem um jogo, mas eles ficam procurando essas outras versões. Aí eu quero essa de papel, eu quero essa com o Tectoy ali, né? E assim, acaba virando uma grande diversão, uma disputa sadia, né? Creio eu, porque assim, eu tenho, eu também tenho, não tenho, esse aqui eu tenho. E aí acho que acaba unindo a galera, né? Pelo menos eu procuro sempre ajudar, falar, ó, tá aqui, tá ali, vai lá, tá ali. E acho que entre vocês também que colecionam, rola isso, né? Pra caramba. Não foi nada que a Tectoy tenha feito de propósito, né? Foi basicamente a pouca, vamos dizer assim, o pouco compromisso com a uniformidade. Então eles aproveitaram materiais, daqui a pouco mudam a cor da label, mudam a fonte ali, variação. Na época, a necessidade de você inserir um código de barra para facilitar a venda no varejo. Então foi isso. Pariu, como eu costumo dizer, pariu um monte de variação, que hoje em dia enlouquece a gente. Você tem o Golden Axe, por exemplo, de encarte de papel, que o código de barra é colado, um adesivo. O jogo lá do Deep Duke também, se não me engano. O Super Futebol. Polite, variação, pra você ter uma ideia, de Super Futebol 2, eu tenho 9. 9. Altered Beast, eu tenho 8. Então, Castle of Illusion, eu tenho 5. Missão Impossível, Impossible Mission, eu tenho 2, cara. Uma puta fita difícil. Você tem com código de barra, você tem sem código de barra. Ghost House, cara, se você pegar todas as fitas, praticamente tem variação. Ontem eu descobri uma variação da Indiana Jones azul. Você sabia que só Indiana Jones azul tem 4 variações, cara? O label azul ou o encarte azul? O label azul, o encarte é todo diferente. Você tem encarte com o endereço da Rua Princesa Isabel, da Torquato, com o metro lateral pequeno. Tem quatro variações só do azul. É um universo que não tem fim, cara. Mas é divertidíssimo. É o que eu te falo, essa é a minha pira, a minha diversão. Eu gosto de buscar. Pô, eu hoje, só catalogado na minha coleção, eu tenho 190 variações CIB. 190. Entendeu? Só variações, cara. O Diógenes mandou uma pergunta aqui. Vocês têm um full set de master? Eu acho que ainda não, mas vocês estão na reta final para completar. Eu me faltam, assim, o que me falta são os manuais de alguns jogos, né? Manual, a gente sabe, a molecada da nossa idade, aliás, a gente quando era criança pegava manual e pintava, rasgava, jogava fora e não lia.
Então, achar jogo completo, a gente está falando de jogos, né, bicho, de mais de 30 anos, né, de 35 anos, talvez. Então, a grande dificuldade mesmo são os manuais. Então, assim, eu tenho todos os jogos de plástico, né, só que alguns faltam manuais. E a danada da Global Defense, que eu vi que o Zé Curubu perguntou, eu não tenho. Eu tenho o jogo original, Luzi, mas tem uma caixinha, um manual show de bola do Rick, e eu acho que eu vou ficar nisso, porque esse jogo você não aparece, nem se você quiser comprar, você acha, né? O Gustavo acho que deve ter a Global, eu não tenho. Estou na mesma situação sua. Eu tenho duas cartuchos originais, mas É, da caixa e do manual. Essa daí é algo que eu não espero encontrar nunca, né? E é, essa, para mim me falta, assim, tirando a Global Defense, me falta um manual. Mas, assim, às vezes eu paro para pensar, e eu não conheço nenhum full set que não esteja encaixotado, cara. Então eu acho que quando você completa, acho que dá aquela, perde um pouquinho o tesão, sabia? Eu vejo muito colecionador de full set se desfazer, depois vender. Eu acho que no meu vai ser nunca completar. Aí eu nunca vou perder o tesão por ele. A busca vai ser. Tem uma música do Raul Seixas, eu vou mudar um pouquinho ela, a letra que ele fala, né? Foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? No caso de vocês não foi tão fácil conseguir, mas a hora que consegui, e aí? Para, vai atrás de variação, melhora a coleção, encaixota, acetato, tchau, vendo, compra uma casa. O que acontece no fim? vender, acho que eu, Gustavo, não. Você viu que a gente combinou até o uniforme para falar a mesma coisa hoje, né? Eu tô, eu tô quase, ó. Vocês estão Tivesse combinado, dava certo. Tivesse combinado, não dava certo. Mas, é assim, pelo menos para mim, né, cara, eu acho que vai demorar muito tempo para fechar, porque eu busco variações, né? Eu ainda me falta, se eu somar as variações, uns 30 jogos que são daqueles que vão levar tempo, que não tem disponibilidade, que depende de colecionadores se desfazerem até, né? E a gente torce para ninguém desfazer também, quem tem. A gente torce para que se desfaça mesmo, para a gente arrumar. Mas né, a gente tem que ser politicamente correto. Mas, enfim, né? os jogos. Eu não sei, Polite, tinha que fechar primeiro, cara, para depois pensar. Eu já tive uma ideia mirabolante aqui, que eu já até falei com o Michael, não sei, mais para frente, de fechar com os jogos de Mega Drive, que saíram, né, posteriormente junto com os do Master. Então, né, pegar o SWAT do Master e pegar um de Mega, pegar uma versão que saiu no Master e uma versão que saiu no Mega, que seria talvez a próxima missão. Isso são quase uns 160 jogos, mais ou menos, tá? Mas isso eu vou deixar para a posterioridade, quando os preços baixarem, quando o pessoal desinteressar de jogos e quando eu terminar o meu full set. Então vai demorar ainda, cara. Talvez eu ainda faça isso, tá? Mas mais para frente. Agora não. Agora ainda estou focado no Master. Você vai ter a variação de console agora. Além de ter variação de jogo, é variação de console. Não, console não dá para passar o Diógenes, né? Não, de console o Diógenes é o concurso, né, cara? Esquece, esquece. Não tem como, cara. Não tem como. Ó, o Diógenes falando, uma boa seria pegar os jogos que não foram lançados pela Tectoy. É É, eu, uma boa. eu tenho alguns jogos americanos aqui também, né? Esses que não foram lançados, tal. Eu tenho alguns. E eles são bem fáceis, né? Se for ver no eBay, você compra até barato, né? Não são jogos tão raros. Lá fora, eu não sei, aqui no Brasil a gente tem essa tara pela Tectoy, né? A Tectoy aqui, não sei o que acontece, né? Mas lá nos Estados Unidos você acha fácil esses jogos. Lógico, você vai, um Smurf 2 é mais difícil. Mas de forma geral você acha fácil eles. Eu acho que os jogos que vêm da gringa, principalmente os do full set normal, do Master, você entrar no eBay, hoje você vai achar um monte, né, cara? Você vai achar muita coisa lá. O Gustavo Caio, eu vou chamar ele. Enquanto isso, tem uma pergunta do Zeca aqui. O Zeca é contra os extrativistas, né? O que vocês acham dos jogos que são mandados para fora do país? Deixa eu ver se consigo conectar o Gustavo. Assim, né, isso é minha opinião, tá? Eu acho que a gente, antes de tudo, tem que lembrar que a gente tem um mercado por trás disso. E você tem vendedores que vivem disso, né? Que precisam de dinheiro, precisam pagar conta. Cara, assim, o vendedor, ele não tem o apego de um colecionador. É give the money, cara. O cara vai vender para quem paga mais.
Então, pô, a gente vê jogos que aqui no Brasil, por exemplo, sei lá, você pega aí, se você entrar no eBay mesmo, você vê um pica-pau vendendo lá no eBay por US$ 800, e aqui no Brasil por R$ 800. Se o cara tem condição de vender por US$ 800, embolsar R$ 5.000, né, R$ 4.000, perdão, R$ 4.000, o cara enfiou no bolso 4 conto, enquanto aquele ganha 800, por que que ele não vai vender? Eles vendem, né? É óbvio que a gente adoraria que as coisas ficassem aqui no Brasil, mas o nicho de colecionismo, principalmente de massa, eu não acho que ele é tão grande. E tem um mercado por trás, né, político? Eu não sou contra, cara. Eu acho que a gente sabe onde aperta o calo de cada um, né? Eu tenho amizade com, vocês sabem, com todos vocês. A gente acaba conhecendo todo mundo, né? Que coleciona e quem vende. E eu acho que é oferta e procura. Infelizmente, o mercado é assim, para qualquer coisa. Né? Se não fosse assim, por que que a gente pagaria a gasolina 7, 8 conto? Né? Porque está dolarizado. Então, pô, dolarizou o produto, por que o cara não vai vender? É lógico, eu adoraria que ficasse aqui, que ia ficar tudo mais fácil fazer full set. Mas se sai, cara, não tem o que fazer. É uma coisa que não dá para regular mercado nesse sentido. Então, eu fico com dó, mas Vai bater de assim, frente, né? Os caras com a moeda valendo 5, 6, 7 vezes mais do que a nossa, é o que você falou, né? O café é o melhor, vai para fora, o que sobra fica aqui, né? Sobra mercado. tudo. É que eu falo, pra gente é ruim, é óbvio que é ruim, porque sobra menos, né? E aí o poder de compra da gente é muito mais baixo, é 5 vezes menos, no mínimo. E aí, pô, cara, se o cara quer vender pra fora, vai vender, paciência. Eu não gostaria, mas vou fazer o quê? É mercado, né? Quando, quando a gente falou em vender a coleção, até caiu a internet do Gustavo. O Tomou pessoal ficou até um susto, desesperado. começou a voltar, conseguiu voltar agora só. Foi demais pro meu coração. Não conceber isso daí. Até o Wi-Fi caiu. Ô, Gustavo, Do para extrativo. a gente finalizando, tem só uma pergunta aqui do Zeca Urubu, nosso amigo Zeca, que ele pergunta o que vocês acham dos extrativistas, né? A galera que vende, Eu acho compra aqui para vender para fora. lamentável. Cada item desse que vai embora daqui, cara, pra mim é terrível. Eu lamento muito. Aliás, eu lamento qualquer item que vai para qualquer outro lugar que não seja para minha coleção. Inclusive, se for um Gangster Town, né? A Gangster Town já deve ter umas 10, eu acho que não é nenhuma Mas, variação. pô, esse é o jogo que te fixa, porque toda vez que aparece Gangster Style, os caras falando Gustavo. Você tem muito mesmo, Gustavo? É isso? Tenho, cara, porque eu não consigo ver ela sendo oferecida, assim, às vezes numa condição. É toque? Porque tem um significado para mim, cara, foi um presente do meu padrinho. Eu Ah, tinha 10 anos, eu ganhei junto com a pistola. O que me trouxe para o colecionismo no Buster System foi Gangster Town. Depois de anos sem jogar, lá para 2018, 2019, me deu aquela vontade, puta, como é que eu faço para jogar Gangster Town hoje em dia, né? E aí comprei o Master System, comprei o jogo, comprei a pistola, daqui a pouco não tinha televisão que funcionasse a pistola. Eu ignorava que não funcionava, assim, nessas mais modernas. Aí comprei a televisão dos raios catódicos aí, e nossa, foi uma diversão. Quando eu trouxe, joguei o Safari Hunt, joguei o Gangster Town com meu é filho, sensacional. virou aquela chavinha, né? E na época eu dizia, eu tenho que fazer de tudo para não entrar nessa de colecionar, cara. Senão eu sei, eu me conheço, eu vou enlouquecer. Mas não teve. É duro, né? Eu fico imaginando a esposa de vocês, né? Entra no quartinho gamer, uma puta cara marmanja de barba, com óculos 3D, com a pistolinha na mão, tirando pra fora. Pois é, e deram risada. Burro. Um joguinho que eu brinco muito com a minha filha é o Safari Hunt. Lógico que a gente encosta, né, a arma na tela, roubando na cara dura, né, que é o básico. E a gente joga bastante Safari Hunt também. Aliás, ó, o V-Fator que entrou agora há pouco, esse é o meu primo, o que mora em Michigan, lá que participava das minhas jogativas. Valmir, abraço pra você, mano. Já citei você aqui hoje, pra ele Depois você conta saber. essa história que ele não contou aqui, viu? Que beleza. Senhores, olha, foi maravilhoso. Para encerrar aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira. De forma resumida, assim, para cada um de vocês, pode conversar para o Gustavo, antes que ele tome um susto de novo e derrube a internet. Futuro do colecionismo, como é que você enxerga? Depois o Dr. Zanuto puder amarrar o final para a gente.
Assim, colecionismo em geral, eu acho que nunca vai acabar, sempre vai ter quem se interesse por itens de diferentes épocas, assim, de games. É uma coisa muito divertida, é uma coisa que faz parte, principalmente essas últimas duas gerações, basicamente faz parte do dia a dia, né? Mas assim, o que me interessa mesmo é o colecionismo de Master System. Esse eu acho que quando passar essa geração que viveu a época, provavelmente vai minguar, né? Acho que quem viveu, viveu. Quem não viveu, isso não vai ter um valor para essas próximas gerações. Depende de caras, talvez como o Zanuto, como eu mesmo, ensinar, né? Para esses meninos, ó, como é bom, como foi divertida essa época. Mas como ensinar, como você contar o que é uma locadora de games? Como você vai explicar que você pagava para jogar por hora, assim? Um videogame que não era seu, um jogo. Louco, né? Como você vai explicar para essa geração que tem acesso instantâneo a tudo, assim, basicamente a filmes, a desenhos, que você tinha que esperar chegar sexta-feira para o teu pai te levar para alugar o jogo? Então, assim, é uma coisa muito abstrata essa questão para eles, né? E essa época dos 8 bits, para mim, é isso. É uma época de menos recursos, menos abundância, mas saber o valor daquilo, né? Você valorizar demais as pequenas coisas. E realmente, eu acho que eu vou ter dificuldade para ensinar isso para eles. Mas eu espero conseguir. A tendência é que esses itens, bom, a gente está no auge, né? O Zanuto coleciona há 20 anos, eu comecei há 2, 3. Eu peguei o preço nas alturas, né? Eu não consigo imaginar isso diminuindo, assim, em uma época de baixa de preços, mas segundo o nosso amigo Maicon, vai acontecer. Estou esperando também. Eu acho que eu faço das palavras do Gustavo as minhas. Né? Acho que é bem isso mesmo. Sempre vai haver colecionismo e o colecionismo ele está relacionado com o que cada um viveu na época, né? Master System talvez não vai mesmo fazer muito sentido para essa molecada que vem hoje, porque eles nunca ouviram falar. Mas talvez eles daqui uns anos estão colecionando PlayStation 5, Xbox 360, né? Eles vão jogar aqueles jogos da geração que eles mais jogaram, né? E eu acho que isso nunca acaba, porque tem uma questão do ser humano mesmo, né? De querer acumular, de prosperidade, de deixar uma marca. Então, cada um acha o seu ponto, mas para mim, ainda mais assim, sabendo dos meus filhos que gostam e tudo mais, acho que é a forma de deixar um legado, assim, para um dia realmente eles falam, pô, meu pai brincava com isso aqui, que loucura, né? Caramba, tu jogou muitos quadradinhos, né? Nossa, como? Hoje é tudo virtual. E você imagina como isso vai evoluir para os próximos anos, né? Meus netos vão ver o Master Chief e falar, mas que horrível que era isso. E é isso que eu quero, que eles olhem e falem assim, pô, mas eu vou gostar disso mesmo, né? Eu acho que o colecionismo sempre vai existir. De Master, de fato, eu acho que ele faz sentido para quem viveu, como qualquer coleção, né? Como qualquer uma. E os meus não vão sair daqui, nem os do Gustavo daí, vai ficar tudo certo. Ó, dois recados finais. Coxa está assistindo, Coxa me deve um almoço. E Por Gustavo quê? me deve um balde de cerveja, você sabe. Pô, eu não ganho nada, cara. Ah, se quiser me pagar também, eu aceito. Pô, eu quero tomar essa cerveja aí, meu. Pô, você tem que me chamar. Eu só vim aqui no Butantã, vou montar um point aqui. Mas por quê? Vocês são do. Vocês ficam no Butantã? Eu moro no Butantã. Você é lá da Praia Grande? Eu achei que você era da Praia Grande, cara. A minha família é de lá, minhas filhas moram no litoral, eu sou aqui de São Paulo. Eu achei que você era da Praia Grande, pô. Amo, um dia eu ainda vou voltar para lá, mas por enquanto ainda estou em São Paulo. Legal, cara, legal. Vamos combinar. Eu acho que agora, como a pandemia tá dando uma aliviada, enfim, a gente tinha que marcar mesmo o encontro da galera. É, a gente convive todo dia tá se falando, tirando sarro um do outro, e muita gente não conhece pessoalmente. É, já aproveitando o final, assim, né, Politi, pô, fiquei super feliz pelo seu convite. Eu não conheci o Gustavo pessoalmente, assim, não que seja pessoalmente, mesmo que online, mas, pô, Gustavo, super prazer, já ouvi falar tanto de você. O Politi também, a gente sempre bate papo de WhatsApp, é a primeira vez que a gente está aqui, né? Confesso que vocês dois são mais feios do que eu imaginava, né? Mas. Minha mãe não fala isso. Não, tamo junto, cara. Obrigado aí, viu, pelo carinho de vocês.
mais 8 bits. Não entendi, Gu, cortou aí. Que Nós foi? não somos feios, nós somos uma beleza assim, mais 8 bits. Exato. Mais pixelada. Tô junto nessa beleza 8 bits, tá? Fica tranquilo. Sobre o encontro, a gente ia marcar, tava assim, a gente tava começando a ver lugar e tal, aí veio essa segunda onda, aí Sim, ficou com tudo. Agora, todo mundo vacinado, né? Agora tendo a possibilidade de ir para os lugares sem máscara, muita gente ainda vai com máscara, até para segurança, eu acho super válido. Então agora fica mais fácil de organizar. A gente vai tentar marcar um aqui que seja num lugar de fácil acesso para todo mundo. Eu vou puxar a sardinha aqui para o Butantã. Tem um lugar próximo ali perto do metrô, perto da Marginal, com estacionamento, lugar perto para comer, então acho que fica melhor para todo mundo. Mas se a gente tiver show de bola. sugestão. Mas acho que o principal é isso: todo mundo sentar, tomar uma cerveja, dar risada, brincar, né? E videogame vai ficar em segundo plano. O negócio é a gente voltar a viver de fato, né? Senhores, obrigado, foi um prazer. Vocês investiram aqui 1 hora com a gente, 1 hora e meia. Eu sempre falo para a galera, é sempre um pouco de mais do mesmo. Nada do que a gente falou aqui é inédito, mas acho que vale o papo. Quem participou, obrigado. Chegou a bater 20, 25 pessoas aqui, já entrou, já saiu gente. Todo mundo aí dando uma espiadinha e aproveitando. Senhores, obrigado, vocês são sensacionais. Tamo junto, aí a gente que agradece. Obrigado você, Politi, e prazer mais uma vez, Gustavo. Tamo juntos. Prazer aí, Zé. Foi muito bom. Prazer, gente. Obrigado e até a próxima aí. Valeu, gente. Fique com Deus. Valeu.